Deixa eu colocar ele nessa posição aqui que a gente acaba gravando melhor. Então é isso. Amém aí? Amém. Tudo bem aí? Os textos a gente já entra. Então, chaves, eu sintetizei os slides. A gente não vai repassar todos aqueles slides. A gente viu a primeira chave, né? Vamos só perceber algumas coisas. A chave abre portas. Sim? Sim. Chave abre porta. Toda porta tem uma chave. Seja eletrônica, digital. Os americanos, muitas casas hoje modernas americanas, não precisa da chave, né? Um código. Mas é uma chave. A chave digital é uma chave. A chave eletrônica é uma chave. Então, tudo que precisa ser aberto, de alguma maneira, precisa de um tipo de chave. A vida espiritual, a mesma coisa. Promessas de Deus, a mesma coisa. A gente chama de chave esse mecanismo, esse conhecimento, esse artifício, esse instrumento, pronto, encontrei a palavra. Esse instrumento que nós utilizamos para que aquela porta seja aberta. Por exemplo, se você precisa restaurar um relacionamento com uma pessoa, talvez a chave seja o perdão, certo? Então é um instrumento, é um perdão. O perdão vai abrir a relação, vai abrir de novo a conexão com a pessoa. Se você, por exemplo, eu quero uma nova oportunidade, acender aqui, acender é subir, né? Eu quero subir aqui de cargo nessa empresa. Eu preciso de algo. O que eu preciso para melhorar a minha posição nessa empresa? Um conhecimento que eu não tinha antes, uma habilidade que eu não tinha até aquele momento. Então a chave para o meu crescimento é uma nova habilidade. Estão entendendo? Tudo precisa de chave. Claro que o pessoal do coaching usa muito isso. Gira a chave. Popularizou a ideia. Algumas pessoas brincam demais com isso, mas é uma verdade. O fato de ser popularizado às vezes de forma pejorativa para algumas pessoas, né? De outras não, usa demais. Isso não significa que não seja uma verdade. Então, tudo precisa de uma chave. Então, nós vamos entrar num novo ano, nós precisamos de chave. O ano vai passar, gente, você abrindo porta ou não? Sim ou não? O tempo vai girar. Não depende de você fazer alguma coisa. O ciclo do tempo não depende de você, certo? As horas não dependem de você. E você está consciente delas ou não? Elas acontecem. A lua não depende de você para girar em torno da Terra. E nem a Terra depende de você para girar em torno do Sol ou em torno do seu próprio eixo. O tempo vai passar independente da gente estar consciente dele ou não, independente da gente compreender a seriedade dele ou não. Sim ou não? Agora, quando nós percebemos o tempo e nós queremos algo, nós somos intencionais, e o tempo não é simplesmente uma mera passagem de segundos, minutos, horas, de datas. Ora, no ano que vem, 2026, nós teremos a mesma data. Algumas pessoas dizem assim, não sei porque alguns cristãos se importam tanto com esse negócio de ano, de data de ano, de nome de ano. O ano é o mesmo, as datas são a mesma, não muda nada. Todo ano tem 1º de abril, todo ano tem dezembro, todo ano tem Natal, todo ano tem 31. Essa é a mentalidade de quem não entende, de que o tempo é simplesmente, a pessoa está passando só. Não há importância na vida para essa pessoa, ela só está passando o tempo. O tempo para ela não é importante. É claro que os anos vão passar,
ela vai olhar para trás e vai se arrepender de muita coisa que ela não fez. Vai se arrepender de um curso que não fez, vai se arrepender de uma faculdade que não fez, vai se arrepender de uma oportunidade que não pegou. Sim ou não? Sim. É normal. Se você conversar com pessoas mais velhas, você vai ouvir dessas pessoas alguns arrependimentos que elas têm. Seja seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, eles têm alguns arrependimentos. Qual é o seu arrependimento? Eu me arrependo de não ter feito tal coisa. Eu me arrependo de não ter agido de tal maneira. Eu me arrependo de ter feito tal coisa. Por exemplo, nos dias de hoje, algumas pessoas podem dizer assim: eu me arrependo de ter confiado em tal pessoa. É verdade. Nos dias de hoje, é claro que a gente não quer ser pessimista, né? Nem como pastor a gente pode ser pessimista, mas nos dias de hoje está muito difícil confiar nas pessoas. As pessoas não guardam mais segredos, né? As pessoas, não, ao conversar com você, elas não estão nem aí, elas simplesmente depois elas jogam no ventilador e elas não estão nem aí com sua vida. Muitas, não é todo mundo, mas hoje está muito mais fácil essas coisas acontecerem. Sim ou não? Então algumas pessoas têm relutância em confiar e não é que elas estão erradas em si mesmo, não é que é um erro em si mesmo não confiar nas pessoas, é que você tem que saber em quem confiar hoje mais do que antes. Você tem que ser uma pessoa muito seletiva hoje para confiar nas pessoas. E aqui eu estou falando no ambiente de igreja. É claro que nós desejamos confiar nas pessoas na igreja, mas ainda assim não somos bobos, não somos ingênuos. Sim ou não? Sim. Não somos ingênuos. Você não é uma pessoa ingênua. Crianças aqui tem um grupo só. Vocês são pessoas adultas, mesmo jovens são pessoas adultas, e vocês sabem, vocês não são ingênuos. A vida não é um mar de rosas. E se fosse um mar de rosas, nem mar seria, porque não dá para nadar. Não dá para pôr um barquinho como é que chama? Com um motor lá, num mar de rosa, certo? O barco não vai andar. Então assim, é só uma forma boba de falar de que a vida não é uma coisa, como eu sempre digo, a vida não é uma coisa favorável. Essa é a expressão que normalmente eu uso. A vida não é favorável. Por que não é favorável? Porque desde o momento em que nós nascemos, conscientes disso ou não, estamos caminhando para o dia da morte. O fato da vida é: a nossa vida vai passar. Isso é um fato inexorável da vida. A pessoa precisa prestar atenção no tempo. A vida precisa ter sentido. Porque se a vida não tem sentido, se a gente não prestar atenção nas coisas, o tempo vai passar e a gente realmente vai se frustrar. Já é natural se frustrar. Já é comum você sofrer decepções. Já é normal você ter situações que realmente tragam para você a sensação da frustração, de um fracasso, de uma derrota. É normal, é comum, é isso que eu quero dizer, acontece com todo mundo. E se a vida não é favorável nesse aspecto, nós precisamos torná-la favorável. Estão entendendo? Ora, se eu lido com a vida desta maneira, sabendo que ela não é favorável, mas tendo a consciência de que eu posso torná-la favorável a mim, eu preciso descobrir os mecanismos de fazer isso acontecer. Um deles é a fé. Gente, a fé bíblica,
ela altera circunstâncias, altera destino, altera futuro, mas nós devemos saber aplicar a fé. E aí voltamos à questão das chaves. Nós queremos que o ano seja bom. Sabemos, como Jesus disse, que todos os dias tem o mal. Cada dia tem o seu mal. Jesus falou isso lá em Mateus 6, nos ensinando a orar o Pai Nosso, nos ensinando a confiar, nos ensinando a confiar que Deus sabe de todas as nossas necessidades, que Ele realmente vai suprir, sabendo que nós somos mais importantes do que plantas, do que passarinhos. Jesus ensinou tudo, mas lá no final de Mateus 6, Jesus vai dizer assim: ó, basta cada dia o seu mal, porque há um mal ali em todos os dias, seja de uma forma ou seja de outra. Estão entendendo? Há alguma coisa negativa no dia. Então nós, ao lidarmos com todas essas informações, nós precisamos saber o que fazer com elas. E aí onde entram as chaves. As chaves vão abrir as portas para as mudanças e circunstâncias. Estão entendendo? É por isso que nós estamos falando sobre chaves para 2026. Eu estou bem suave, né? Eu tomei um remédio para pressão. Aí eu fui medir ali. Só Jesus. Aí eu ia ficar suave. Light. Não posso, né? E o bispo também tem isso, tá? Ou é calor, ou é preocupação, ou é uma notícia que eu não gostaria de ouvir. Aquilo afeta. Então a gente tem que se cuidar, né? O calor me abate muito. Deu para cima de 30 graus, irmão, Deus do céu, né? Mas as chaves é isso. Eu tenho as chaves para resolver o problema, para contornar a situação. Eu já sei o que fazer nesses casos. Estão entendendo? Tudo, diga tudo que eu sei. Tudo que eu conheço. Cada nova habilidade, cada novo conhecimento é uma chave para mudar circunstâncias e melhorar o ambiente ao meu redor. Não está escrito em lugar nenhum, acabei de soltar isso aqui. Amém? Bom, nós descobrimos então que a primeira chave para o ano que entra é 2026 vai ser um ano de conexão e união. Está escrito isso aí? Passa aí o slide, né? Vamos lá ver se a gente pode. Não, é isso, acho que é o segundo slide, né? Segundo slide, isso mesmo. Um ano de conexão e de união. O que a gente viu nesse ano? A chave tríplice. Fortalecimento de laços. Essa chave que vai abrir um ano de conexão e união para mim e para você. Essa chave, ela fortalece os laços. Aqui, obviamente, os laços na igreja. Estão entendendo? Já vimos isso. 1 Coríntios 1:10. Nessa mesma chave tem a restauração de relacionamentos. Aí já não é uma questão de estar na igreja, já é uma questão de um ambiente geral, da tua vida com as pessoas. Nós dissemos aqui também, que é bom a gente sempre ressaltar, que na restauração de relacionamentos não estamos querendo dizer que a pessoa volte a ter uma relação, por exemplo, de namoro, de noivado, ou de qualquer outra coisa, ou de sociedade com uma pessoa que houve um rompimento. Não é isso que estamos dizendo. A gente tem que ter noção. Restauração de relacionamentos eu estava com dificuldades nesse relacionamento, estou aqui, vou usar as chaves, esse conhecimento que Deus me deu, sabendo que tem essa unção na minha vida, que está sobre mim. Então eu consigo agora
melhorar a minha relação com essa pessoa. Falar com ela, perdoar, liberar perdão, pedir perdão, ou conversar, sendo que há um bom tempo por conta própria, tinha dito que não iria mais falar com uma pessoa. Restauração de relacionamentos. Nessa chave de conexão e união, você também tem a ligação das diferentes esferas da vida. Nós falamos sobre espírito, alma e corpo, 3 João 2. Aí, semana passada, segunda chave. A segunda chave é a força da palavra conectando realidades. Isso está sobre você, você já recebeu no domingo passado. Cada domingo foi uma chave que foi entregue como? Em oração. Você saber que essa chave existe, você já está recebendo. E sua mente agora está conhecendo isso. Ao conhecer isso, isso se torna parte de você. Amém? Estão entendendo? Sim. Diga, quando eu conheço algo, quando eu aprendo algo, isso se torna parte de mim. Beleza? Quando você aprende algo, quando você conhece algo, isso se torna parte de você. Você não precisa nem orar por isso. O fato de você já estar conhecendo e sabendo e aprendendo já faz parte de você. Você pode usar isso ou não, mas já faz parte de você. E se eu esquecer? Por isso tem anotações. Por isso a gente tem falado aqui, gente, traz uma coisa para anotar, né, irmão? Seu notes do seu celular, sua agenda, caderninho, faz anotações. Mas não é melhor eu ir no YouTube e assistir? Não necessariamente. O YouTube é bom para você relembrar o ambiente do culto, aquela coisa toda, a palavra, ouvir a voz do bispo, sei lá. Mas não é de fato isso que faz você aprender. O que faz você realmente conectar o que você está ouvindo com esse aprendizado profundo é o que você escreve. E não é o que você digita. Escute isso. Não é o que você digita, é o que você escreve. É claro que nós estamos numa geração que o povo digita. É por isso que não lembra tanto. É por isso que aprende menos. É uma geração com acesso a tanto conhecimento, mas é a geração que menos sabe. Por que a geração que menos sabe? Porque é a geração que não fez como as passadas fizeram. Não aprenderam da forma como é o aprendizado normal. Por ler. Porque o que é estudar? Gente, fala assim, vou estudar para a prova. Vou fazer uma prova, vou estudar para a prova. O que é estudar para a prova? Eu vi um professor uma noite antes da prova do outro dia, ler o material, uma prova antes do outro dia. Não, isso não é estudar. Estudar não é isso. Estudar é você ler e você, ao ler, tentar compreender o que você leu e da compreensão que você leu, você escrever o resultado dessa compreensão. É isso que é estudar. Estão ouvindo? Estão ouvindo? Isso é estudar. E quando você faz isso, isso fica registrado, não sai mais. Mas eu esqueci naquele momento. Quando for um dia, qualquer outro dia que você precisar daquela informação, é incrível, ela sobe. Porque ela está lá registrada no seu inconsciente. Ela vem. A sua mente acessa. É impressionante. A informação está lá. Então, por isso que é importante você anotar. Antigamente eu dizia assim, se a vida é uma escola, essa é uma frase que eu usava muito. Se a vida é uma escola, a igreja é uma universidade. E eu sempre dizia isso, e a maioria dos que estavam me ouvindo naquela época, 20 anos atrás, estava sempre com um caderninho com uma coisa anotando, agendinha anotando. Tem muita gente que fala assim, eu tenho tudo que o Senhor pregou. Tenho tudo anotado. Isso é muito importante, porque você não esquece. E se você esquecer por alguma situação e precisar daquela informação para fazer uma oração diante de Deus,
você tem aquela informação registrada lá. Tudo bem? A segunda chave, portanto, é a força da palavra conectando realidades. Nós já vimos isso. Vimos os textos bíblicos sobre os anjos, sobre como Deus age na terra. Deus só age na terra por meio de uma palavra, a revelação dos decretos de Deus. Está tudo lá na segunda chave. Você pode também escutar isso no YouTube. Além do que, na semana que vem eu vou liberar para o WhatsApp da igreja e, se não me engano, para as nossas redes lá no Instagram, o infográfico com cada uma das chaves, com os textos e as especificações, para você ter no seu celular e acessar toda hora, a vez que você quiser, durante o ano. Amém? Tudo bem? E aí você acessa e você pode orar sobre isso. Tá? Hoje, então, vamos para o encerramento. Vamos encerrar mais cedo hoje. A terceira chave. Então, será um ano de abundância e ainda é um ano de renovação. Porque esse ano é um ano de renovo, sim ou não? Sim. Mas o ano que vem também será um ano de renovação. Não é só renovo, é de renovação. Eu separei. Deixa eu ver o que é que eu separei. É isso mesmo. Uma frase mais alguns textos. Vamos imaginar que essas datas sejam fictícias. Vamos imaginar que não sejam, por exemplo, 2030. Não estou dizendo que 2030 é um ano de muitas mudanças. Tudo não está. Eu não sei se vocês veem como é que esse tipo de notícia, o tipo de notícia que vale a pena ver. Mas seja a ONU, seja o pessoal do corporativo, estão falando muito sobre 2030. Certo? 2030 é o ano da mudança, Agenda 2030, aquela coisa toda, mudanças climáticas, tudo para 2030. Por que, gente? Eu tenho dito que o que acontece no mundo é um reflexo do que a igreja faz ou do que a igreja não faz. 2030, deixa-me te falar uma coisa. Em 2030 fazem exatamente 2000 anos da fundação da igreja. A igreja foi fundada no ano 29 ou 30 depois de Cristo. Então em 2030 tem exatos 2000 anos que a igreja de Cristo existe na terra. Não é à toa, essas datas não são à toa. É que eles tentam tirar a nossa atenção das coisas espirituais. Mas essas datas não são à toa, tá? É por isso que nós temos que prestar atenção nas datas e nos tempos. Não é porque a gente gosta de numerologia, não. É porque isso é muito importante. Portanto, já explicamos porquê do ano 5786, que corresponde ao ano 2026. É um ano profético de abundância, não apenas, leia aí, não apenas, cadê? Passa aí. Não apenas, olha lá, o ano 5.736, portanto 2026, né? É um ano profético porque é espiritual, Deus fala coisas acerca dele. É um ano profético de, leia, de abundância, não apenas material, mas espiritual, marcado por novos ciclos e despertares. Claro, todo ano que muda é um novo ciclo. A data 1º de janeiro também já teve em 2025, mas mudou o ciclo, filho. As águas de um rio nunca são as mesmas que passam por baixo da ponte, entendeu? Não é a mesma água. Nunca, jamais. Da mesma forma, 1º de janeiro de 2025 não é 1º de janeiro de 2026, entendeu? Não é a mesma coisa. É outro ciclo, é outro tempo, é outro momento. A data é a mesma, mas as coisas são diferentes. Entendeu? Sim ou não? Então, não é apenas novos ciclos. A gente sabe, não é apenas material. Abundância é material. Eu quero riqueza. Não é só isso. Isso é só uma parte, é uma possibilidade. Porque riqueza, embora seja disponível, a riqueza não é, às vezes, na maioria dos casos, é um fato,
A riqueza não é algo possível para todas as pessoas. A gente não vê todo mundo sendo rico. Zero. É um fato. Não adianta a gente brigar por isso. A gente sabe que existem ricos e existem aqueles que não são ricos. Não tem jeito. Estão entendendo? E não adianta ficar culpando o sistema, mundo, ancestrais. E a chave é o conhecimento. Então, o ano 2026 é um ano profético de abundância, não apenas material, mas espiritual, marcado por novos ciclos e novos despertares. Despertar. Você desperta a sua consciência para uma coisa nova que você não fazia. Está entendendo? E aí vamos aos textos bíblicos. Salmo 126. Eu tomei aqui o Salmo 126 como um texto para esse novo ciclo, para essa chave número 3, né? Que é, a chave da abundância e renovação. O ano de abundância e renovação. Salmo 126, abra aí, não precisa estar aqui, né? Salmo 126, versículo 4 até o 6, diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Por que isso? Porque há períodos da nossa vida que está tudo muito seco. Há períodos da nossa vida que parece que a gente não vê nenhum resultado, a gente não vai ver nada acontecer. Mas como as correntes do Negueb, as águas vêm por dentro. A gente não está vendo como elas vêm, mas elas vão vir. E elas vão surgir em abundância na minha vida. E elas vão jorrar. Assista esse vídeo, gente, das correntes do Negueb. É incrível. Incrível, tá? Então, ele está dizendo: restaura a nossa sorte, a nossa vida, o nosso dia a dia, como as correntes do Negueb. Por quê? Por que ele está dizendo isso? Porque o que a gente está falando aqui, há 26 anos, nós já começamos isso alguns domingos passados. O que nós estamos fazendo é plantando durante todos esses anos para o tempo da colheita que acreditamos que começa agora. Então você precisa preparar o terreno, preparar a tua plantação, preparar o campo da tua vida para plantar as sementes, para que essas sementes tragam a colheita que você espera. Há um processo de preparar o terreno, de preparar o campo e de plantar a semente e de esperar que ela produza o fruto. Aí, por que o salmista está pedindo essa restauração desta maneira? É uma restauração que surge quando a gente parece que não imagina, mas ela vem, como as correntes do Negueb, como o crescimento desse junco. Por quê? Porque durante um período de tempo, ele fez o que tinha que fazer, sem ver o resultado. Versículo 5 diz: os que com lágrimas semeiam. Gente, semear já é cansativo, é um processo. Semear chorando é porque a coisa não está bem. Mas você semeia nem que seja chorando. Diga: eu vou semear. Diga: eu vou semear. Mesmo que doa. Mesmo chorando. Por quê? Porque aquele que semeia com lágrimas, com júbilo separado. Porque quando a colheita vem, a alegria faz você esquecer do período de lágrimas. O versículo 6 vai dizer: quem sai andando e chorando, você sai andando. Não é de carro, não é de cavalo, não é de charrete, às vezes não é de bicicleta, não é de Uber, não é de Uber moto. Você sai andando, às vezes chorando para o que você tem que fazer. Pega o busão, chorando. Por quê? Porque você pode fazer isso andando e chorando enquanto semeia, mas você voltará com júbilo, trazendo seus feixes na mão. Porque o processo da semeadura pode ser em dor e em choro, mas o resultado é certo. Se eu não abro mão do processo, se eu não quero atalhos. Amém? Essa é a chave, é para você essa chave. Aleluia, Jesus. Chave de abundância e de renovação.
Só que a chave para você abrir, girar, às vezes você vai abrir com choro, chorando. Você vai andando e talvez não vai ver o resultado, mas quando tiver o momento certo, que é o momento da volta, quando tudo que você precisou fazer, você fez, independente do teu estado emocional. Por isso a gente não lida muito com esse negócio emocional. Só o sofrimento. Tem que tratar o seu emocional, porque às vezes o emocional, meu querido, ele não significa nada para o que Deus quer fazer na sua vida. O seu emocional às vezes não está na equação. Amém? O seu emocional não está na equação. Eu estou tão tristinho hoje, e daí? Eu me sinto tão sozinho, e daí? Eu me sinto tão sem amor, sem alguém, sem paixão, sem uma palavra de ânimo, de carinho, e daí? Isso não faz parte da equação na vida daquele que vai colher frutos. Porque o fruto, meu filho e minha filha, não depende de você. O fruto depende da terra na qual você plantou as sementes. Jesus diz: a terra por si só dá o seu fruto. Porque o teu trabalho é semear, preparar a terra e plantar e esperar. O trabalho da terra é fazer com que a planta, a semente rompa, a planta cresça e o fruto venha. O fruto, esse processo de crescimento e de frutificação não depende de você, depende na terra onde você plantou as suas sementes. A terra é a terra de Deus, e a terra de Deus é fértil. Por isso a gente diz: dê sua oferta na igreja, sua semente. Por que chamamos de semeadura? Porque toda vez que você dá dízimo, oferta, dinheiro na igreja, no reino de Deus, você está plantando uma semente em terra fértil. E essa terra vai produzir. Mas não depende da semente que você deu, depende da terra. Amém? E aí vai dizer, volta com júbilo. Passemos o slide, 2 Coríntios 9. Não tem como não citar esse texto, porque esse texto está conectado a dinheiro lá, no momento que Paulo falou sobre isso, mas ele quer dizer muito mais do que isso. 2 Coríntios 9, versículo 6, ele diz assim, e isto, dá para ler porque o texto é grande, não dá para fazer tudo, né? E isto afirmo. O que ele está dizendo? Eu tenho convicção, não há dúvida nenhuma do que eu estou falando aqui para você. Paulo escreveu isso. E isto eu afirmo. O que é que Paulo assegura e afirma com tanta convicção e com tanta certeza? Ele diz o quê? Aquele que semeia pouco também colhe pouco. E o que semeia com fartura também colhe com fartura. Lei de semeadura e da colheita. Ele continua, versículo 7. Cada um, visto que agora ele vai citar a oferta, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Você não está contribuindo porque você precisa. Se eu der aqui, se eu der 100, espero que Deus me dê 1000, porque eu estou precisando de 1000. Não é por necessidade, não é por barganha, é isso que está querendo dizer. Mas também não é com tristeza. Tem que dar dinheiro na igreja. Ou então não, chegou a hora de você semear. Chegou a hora de dar a oferta. Podia não ter, né? Tristeza, não faça isso. Por quê? Porque Deus ama. Porque Deus ama. Quer ser amado por Deus, e aqui está sendo em relação ao dinheiro. A oferta. Quer ser amado por Deus? Está escrito que Deus ama o que dá com alegria. Não é um peso.
não é uma tristeza, não é uma barganha. Eu estou feliz em ter para contribuir, para transferir, para ofertar. E quanto mais feliz eu sou em fazer isso, mais Deus tem para me dar. Amém? E aí ele continua, porque não para aqui. Podia parar aqui, mas não para aqui, né? Ele vai fazer uma promessa. Versículo 8. Deus pode. Deus tem poder? Deus pode ou não? Só tem três coisas que Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que pode tudo, não pode três coisas. Parece uma contradição, né? Mas não é. O Deus que pode todas as coisas, o Todo-Poderoso, não pode três coisas. Não pode mentir, não pode negar-se a si mesmo e não pode ser tentado pelo mal. As três está na Bíblia. Deus não pode mentir, não pode negar-se a si mesmo e não pode ser tentado pelo mal. São as únicas três coisas que Deus não pode. O restante, Deus pode tudo. Gente, Deus pode inclusive quebrar leis que Ele mesmo estabeleceu. O que é um milagre? Nem preciso de C.S. Lewis no seu livrinho Milagres. Leia, é maravilhoso, não é? Nem preciso de C.S. Lewis sobre o livro Milagres. Milagre é uma intervenção divina no curso normal da natureza. O natural é que o rio corra para o mar. O que é um milagre? Quando Deus faz o rio correr ao contrário, ou quando Deus para o rio de correr. Isso é um milagre. A pessoa ia morrer, morte decretada, uma pessoa morta, 4 dias morto. O que é um milagre? Uma intervenção normal. Maria disse: o corpo já está fedendo. João 11. E Jesus disse: Pai, graças te dou, porque revelaste essas coisas aos pequeninos e ocultaste dos grandes. E grita o nome: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem. Desata ele, desamarra, estava tudo amarradinho. E Lázaro sai. Isso é milagre. É uma intervenção divina no curso normal da natureza. Eu já vi perna menor, depois da oração, a perna crescer e ficar do tamanho do outro. Eu já vi omoplata quebrada, o osso pro lado. Eu já vi. Você pôr a mão e dizer: levanta a mão levantar, pá, estourar, e o osso voltar ao normal, e fazer o raio-x e não ter nem a cicatriz de conexão. E por que você não se cura? Porque aqueles que Deus usa com dons de curar não podem usar os dons de curar em benefício próprio. Porque as pessoas dizem assim: você tem dor de curar, por que não vai no hospital? Ou por que não se cura? Por que não tira o óculos? Por que não faz isso aqui? Porque Deus não permite isso, filho. Deus nunca permitiu. Aquele que tem dons de curar não pode se curar, só se Deus quiser. Amém? Aprendam isso. Isso é lei espiritual. Não funciona. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. E por que não vai no hospital? Porque Jesus também, quando foi no poço de Betesda, tinha talvez centenas de pessoas lá esperando o movimento da água. Jesus socorreu. No meio da multidão, a mulher do fluxo de sangue veio tocar nele. Um monte de gente doente estava curando, tocando Jesus. Inclusive um monte de gente doente, não aconteceu nada. A mulher do fluxo de sangue foi curada. De todos só ela. A gente vai multiplicar esses casos na Bíblia. Não é assim. Não, nós não temos o controle do dom. Amém? É o Espírito Santo que Ele faz como Ele quer, a hora que Ele quer, com quem quiser. Não é assim que funciona. Eu não domino, eu não controlo o dom. Eu não posso curar a hora que eu quiser. Eu não posso impor a mão e aquilo vai acontecer porque eu quero que aconteça. Isso não funciona assim. Mas o que tem a ver isso? O texto tem uma promessa. Deus pode, é isso que eu quero ler. Deus pode ou não pode? Pode. E o texto vai dizer, senão não encerra.
Deus pode, olha o que está escrito aí no versículo 8: tornar abundante em vocês toda graça. Para quê? Faça perguntas ao texto. Para quê? A fim de quê? Tem um propósito. Só abaixa só um pouquinho. A fim de quê? Leia. Tendo sempre. Tendo sempre o quê? Tudo. Tendo sempre. Em tudo. Não apenas isso. Ampla suficiência. O que mais? Vocês sejam abundantes em toda boa obra. Abundantes em toda boa obra são abundantes em todas as boas ações que vocês fazem na vida. Você recebe hoje uma chave de abundância e de renovação. Glória a Deus. Amém? Encerrou aqui. Depois eu vou 2 textos só. Vamos ficar em pé.